Competência 1. Aquela dor na alma, gramática. Ai, nem desconta muito. Todo ponto que você perder devido à gramática na redação do Enem fará muita falta. A correção, eles colocam lá os critérios, né, de correção. É muito simples você não errar na gramática ou a gramática na redação do Enem. É só cuidado, treinar durante, né, todo o período para uma ótima redação, mas o mais importante, estar atento e conhecer o mínimo de gramática já facilita a sua vida. Esta é uma redação de 980, um ex-aluno, hoje faz medicina. A redação dele foi publicada no Guia do Estudante. Eu peguei o modelo de 2017 para a gente pegar 2017, 18 e 19, para você ter uma noção. A gramática não muda. Tá vendo? O mecanismo de a temática vai mudar, mas a gramática ela não se altera. O critério que eles cobram o mesmo. Então, eles vão analisar, isso aqui é do INEP, eles vão analisar lá na sua redação a situação de convenções de escrita. Então seria acentuação, a ortografia. Errou uma vez, esqueceu um acento, ele não vai descontar. Poxa, mas ele percebeu que o erro foi constante. Então não foi uma desatenção, é um erro por falta de conhecimento das regras de ortografia, das regras de acentuação ou ainda de separação silábica. Essa é a parte de convenção da escrita. Critério 1 lá que eles estão corrigindo. 2. A regência verbal, cara, verbo implicar é verbo transitivo direto, não se usa implicar em, é implicar o quê? Corroborar é um verbo transitivo direto, corrobora o quê? Então, essa é a parte de regência verbal. Outra coisa que acontece, você coloca assim, ó, que as pessoas lutam e buscam a liberdade. Peraí, se as pessoas lutam, elas lutam pela liberdade. E se elas buscam a liberdade. Você colocou 2 verbos com regências diferentes, perguntinhas diferentes. Você vai perder aqui, tá vendo? A concordância verbal, verbo haver, haviam para se matar. A pobreza gramatical. Não vai o verbo haver pro plural. Ou às vezes, você faz um período tão longo que o sujeito da oração, ele fica lá no início, o seu verbo fica lá no final. Aí você fica perdido. Você concorda com o mais próximo. Ocorre uma concordância, um erro de concordância verbal. Pontuação. Paralelismo é assim, você tem a mesma ordem na frase, sujeito, verbo complemento. Nesse contexto, o jovem deve lutar por seus direitos. Diante desse contexto, a sociedade, você tem a mesma linha e seu paralelismo. Emprego de linha e seu paralelismo. Pronome lhe e o pronome o. Você erra, nunca pode usar o lhe como VTD. O que é isso? Pensa assim, o lhe é sempre com valor de para ele, para você. Então, aqui, emprego de pronome, crase então, né amor? Aí é pra acabar, né? Aí sabe o que você vai fazer? Você vai ligar o som no talo, vai pegar lá evidências e vai assistir a aula de crase da Jana e vai cantar paródia. No dia tá produzindo a redação e aquela música de evidências. E nas masculinas, vou dizer que não emprego, não usando antes de verbo. Não pode usar crase antes de verbo. Sou tão chique, já não fica tão bonito. Mas é pobre, né? Pobre gramatical. Não pode, então, emprego de crase. Escolha de registro, aqui seria a gíria, vício de linguagem. Você tem de cuidar com isso, tá? E escolha vocabular, o que tem de cuidar? Eles gostam, eu decorei palavras bonitas, que eu quero usar na minha redação. Sabe aquela palavra, Jana, assim, que eu sinto assim, ela tá na alma. Eu preciso colocar no meu texto, pra ficar bonito. Mas o tema não se relaciona com essa palavra. Mas eu vou colocar, eu vou forçar. Outra, é igual contextualização. Vou memorizar a contextualização, por exemplo, né? O Ateneu. Todo mundo usa Ateneu. O Ateneu é fantástico. Você tem de usar, você tem de adequar a temática.
Não é preparar a introdução e toda a redação vai usar na mesma linha. Não, você pode usar o Ateneu, mas você tem de verificar a temática. Você pode usar Emily Durkheim, pode, mas você tem de ver a temática também. Assim acontece com o vocabulário. Às vezes você está colocando, por exemplo, assim, né? Anular o direito humano, ou o direito à leitura, o direito à saúde, acende. Esse acender é um verbo positivo, eleva, acende. Você está dizendo uma coisa ruim, que anulou o direito da alimentação, da leitura, aí você coloca um verbo positivo. Que isso? Você tá doido? É o emprego do vocábulo no contexto, tá vendo? Essa é a parte da competência 1. O cuidado que você tem de ter, deixa eu já arrumar, o cuidado que você tem de ter na hora de produzir o texto. Aqui, 200 pontos, você tem de conseguir isso, você tem de ficar em 200, mas Jana, eu não consigo, não tem problema. Então, se você ficar em 200 a 180 pontos, beleza, partiu ali 160, é complicado, porque na parte que você, eu pelo menos considero mais tranquila, que é uma coisa mais simples, você perdeu muito. Aí você vai ter de ganhar isso lá na outra competência. Então, nós temos de ficar 200 a 180 pontos. E como eu faço isso, Jana? Aqui fica no canal da Jana, fica com a Jana vai mostrar para você. Olha o tema, desafios para a formação educacional de surdos. Primeira coisa, ele coloca aqui desafios. Então lá, depois você vai assistir a aula de competência 2, que a Jana vai trazer, a competência 4 a 3, desafios, tá no plural. Então, eu tenho de trabalhar com mais de um, eu tenho de apresentar mais de um. E para quê? A formação, meu substantivo, educacional. Então, como que eu vou formar esse indivíduo surdo? Como eu vou fazer isso? Essa é a minha temática. Beleza, não é a aula de hoje, então só mostrando para você, a gramática. Aqui você tem um substantivo, é a parte mais importante. Ou você tem um outro substantivo, a formação, como se forma? E o educacional seria o adjetivo. Então, eu analiso a temática. Ok, Jana, e daí? Depois de analisar a temática, redação 2017, Augusto, um maravilhoso. Esse aqui é o espelho, eles publicaram lá no Guia do Estudante. Nós vamos trazer a redação para ele. Até me lembro quando ele teve o resultado, ele me mandou o link, ele disse, mostre para os seus alunos, é muito importante, eu quero ajudar os alunos. E isso eu também quero. Você precisa pegar as dicas de algo que deu certo. Então, está aqui 980 pontos. Vamos analisar a gramática? Não vou falar da forma que abordou o texto, nada disso. Nós vamos para a parte gramatical. Primeira situação dele, primeiro período. Período é frase. Quando a oração chegou, um período foi formando. Quando a oração chegou, um período foi formando. Que é período? Uma frase com verbo. Verbo é oração. Então, ele começou o texto dele com a surdez. Não tem nem conjunção, mas o artigo definido é um elemento coesivo também. A surdez possui diversas origens. Ponto. Período simples. Segundo período dele, ele para aqui. Ei, amor, período longo é quando você baixa um espírito e você produz. Dá uma canseira. Terminei, ponto. Pensa que pode ter um corretor que ele não consegue ler tão rápido assim, ele tem que dar paradinha, ele vai infartar com a sua redação. Tem de parar. Ei, período curto. Não quer dizer que tem que ser o período simples, não. Até porque daí você empobrece o texto. Esse está perfeito porque iniciei. Olá, a surdez possui diversas origens. Sério? Quero saber. Olha o substantivo que ele vai trabalhar agora, origens, e aí ele coloca diversas. A patológica, ai meu Deus do céu, olha que gramática mais linda! A patológica é definida como uma deficiência do nervo coclear ou da formação dos ossículos da orelha médica. Ponto. Uma informação. Quantos verbos, Jana, ele usou aqui? Vamos ver quantos verbos ele tem? Ele tem o é. Você deve evitar o é na sua frase argumentativa, porque o é um verbo de ligação.
e ele vai pedir um adjetivo. Então é quando você define, qualifica, e a redação não é para qualificar, a redação é para argumentar. Então já anota aí, numa dissertação, gramaticalmente falando, deve predominar o verbo nocional, verbos de ação. Tem uma aula aqui com os tipos de verbos argumentativos. Espiem, verbos argumentativos nocionais e ainda, gramaticalmente, predominar o presente do indicativo. Tá certo? Tô falando, é o que ele traz, ó. Presente do indicativo, presente do indicativo. Vamos pegar, é definida como uma deficiência, blá, blá, blá. Só tem um verbo, sim. Um período simples. E mais uma vez, eu não digo que é longo porque não há vários verbos. Mais uma vez, ele definiu a origem. Aí, o elemento coesivo dele tá aqui. Já, quer dizer, a outra, tá vendo? O elemento coesivo. Já, a surdez deliberativa, amor, a surdez possui diversas origens. A surdez patológica é definida como uma deficiência. Já a surdez, ele repetiu aqui, mas ó, não ali na primeira. Então, recorrendo a uma gramática chiquetosa. Deliberativa é aquela que independe de condições físicas. Amor, para que eu uso 2 pontinhos na redação? Sabe quando você quer dar aquela parada? Então você pode, para enfatizar a outra parte, você está dizendo que agora eu vou colocar o negócio mais importante, eu vou dar um soco na cara. Eu posso fazer isso. Ou para uma explicação. Mas essa explicação ela tem que ser impactante, porque a introdução tem que chamar a atenção do corretor. Então, olha só, já a surdez deliberativa é aquela que independe de condições físicas. Mas então qual é? É estabelecida, por sua vez, sob ideais deturpados da moral. Olha a crítica que aí vem o desafio. Eita, deturpação moral, isso aí pra gente combater é difícil. E é essa variante, olha o elemento coesivo dele, já não mais começar com E, pode, para enfatizar. E é essa variante, olha só agora, amor, ele trabalhou com travessão, tá vendo? Ó, os dois. Poderia colocar vírgula? Pode. Mas se ele colocar a vírgula, olha o quanto que ele tem. Ele não vai variar a pontuação. Então, ele quer deixar forte que acomete majoritariamente representantes do Estado, que impede aqui tem tracinho, provavelmente de digitação, que nós aqui colocamos e também foi publicado, ó, impede-os efetivamente de desfrutarem de um sistema educacional. Aqui, ó, é essa variante que acomete majoritariamente representantes do Estado, que impede-os efetivamente, deveria ser que impede os surdos efetivamente. Então aqui nós temos um deslocamento, tá vendo? Porque eu posso ter a impressão que impede eles, ou ainda eu posso entender que esse os é de surdos. Isso é na pressa. Pode ser que na digitação, lá ao publicar, pode ser que na pressa ao escrever, eu tenho de cuidar dessas coisinhas também. Mas, olha a beleza, desfrutarem do sistema educacional. Quando este maravilhoso, ele faz a parte crítica, ele começa aqui, ó, deturpados da moral, olha só, e ainda acomete, verbo argumentativo, crítico, majoritariamente, poderia colocar entre vírgulas, não tem problema, impede os aqui desfrutarem, verbos argumentativos no presente do indicativo. Ó, neste segundo momento, a gente pode até entender, ele começou aqui, ó, o último período dele, tá vendo? Então, verifica a parte gramatical. Primeiro período, um período simples, com um verbo neutro, afirmativo. Agora, a patológica é definida como blá, blá, blá. Segundo período dele, informativo. Os verbos de ligação, tem o é ali, tem o é, mas ele está apenas aplicando como se fosse a definição da patologia, da surdez. Depois ele vai, já a surdez, aqui ele começa a ficar argumentativo quando ele trabalha com os 2 pontinhos, que ele vai introduzir a crítica. Então, os 2 pontinhos eu uso para pá! Comecei, vou descer o cacete agora, pontinho. E aqui, ó, essa variante, esse pode ser
Alguns usam lá o diante de, usam o então, assim, é essa variante. Ou seja, encerrei o meu período, o meu parágrafo. E aí ele faz o período dele um pouquinho maior. Não há problema. Ele tem um com um verbo, o segundo com um verbo, o terceiro tem o é, aí tem o independe, tem o é mais uma vez, aí eu vou pro acomete, tem o impede e o desfrutarem. Então, a parte sintática dele está muito bem desenhada. Os verbos se apresentam no presente do indicativo. Predomina na parte argumentativa o verbo de ação, o verbo nocional. Anota, amor, anota esses verbos, ó. Acometer, desfrutar, impedir, independer. Ei, hoje falei só da introdução. No próximo vídeo vou falar do desenvolvimento 1, a forma gramatical trabalhada nessa redação. Deixa um like pra Jana, assista o próximo vídeo.